O que acontece quando duas almas musicais encontram harmonia onde menos esperavam? Prepare-se para essa história, uma melodia de amor que transcende mundos diferentes. Deixe nos comentários de onde você está assistindo e compartilhe se esta história tocou seu coração. O Café Viena estava quase vazio naquela noite de quarta-feira. Luísa Campos ajustou o violino no ombro e fechou os olhos por um instante antes de começar a tocar. As primeiras notas de Puruna Cabeça preencheram o ambiente, dançando entre as paredes de tijolos expostos e as poucas mesas ocupadas. Seus dedos deslizavam sobre as cordas com uma familiaridade que vinha de anos de dedicação, mas havia algo além da técnica, uma melancolia profunda que transformava cada nota em uma confissão íntima. No canto mais afastado do café, Felipe Mendonça mexia distraidamente em seu café enquanto verificava e-mails em seu celular. Produtor musical da Scala Records, uma das maiores gravadoras do país, ele foi ao Café Viena apenas para escapar do trânsito caótico antes de seguir para casa. Mas quando as primeiras notas do tango argentino chegaram aos seus ouvidos, algo o fez erguer os olhos. A violinista não se encaixava na imagem que ele esperaria encontrar em um café de bairro. Pequena, com os cabelos castanhos, usava vestido azul simples, nada chamativo. Mas a maneira como se movimentava enquanto tocava, como se cada nota a elevasse e a trouxesse de volta ao chão, o deixou intrigado. Felipe bloqueou a tela do celular e se recostou na cadeira, permitindo-se simplesmente ouvir. Luísa terminou a peça e passou para uma interpretação de Oblivion, de Piazzolla. 3 pessoas aplaudiram discretamente. O dono do café, seu Antônio, sorriu em sua direção enquanto secava copos atrás do balcão. Ela fez uma pequena reverência, um gesto automático que trazia das apresentações formais que fizera anos antes, quando ainda acreditava que poderia seguir carreira como violinista profissional. Felipe permaneceu imóvel. Havia algo de dolorosamente honesto na maneira como aquela desconhecida tocava, uma qualidade que ele buscou em inúmeros artistas nas últimas temporadas sem encontrar. Era a diferença entre alguém que dominava um instrumento e alguém que usava o instrumento para expressar algo profundamente pessoal. Quando Luísa finalizou sua apresentação 1 hora depois, colocou o violino cuidadosamente no estojo e aproximou-se do balcão. Seu Antônio lhe entregou um envelope. Foi uma noite tranquila, Luísa, disse ele com um olhar de desculpas. Não tem problema, ela respondeu com um sorriso gentil. Quinta-feira é sempre melhor. Felipe levantou-se e caminhou até o balcão, colocando-se ao lado de Luísa. Com licença, disse ele, não pude deixar de ouvir sua apresentação. Você toca com uma sensibilidade impressionante. Luísa virou-se surpresa. Obrigada, respondeu com uma educação automática que escondia seu desconforto com elogios. Felipe Mendonça. Ele estendeu a mão. Sou produtor musical da Scala. O reconhecimento imediato passou pelos olhos dela, seguido por uma desconfiança instintiva. Felipe estava acostumado a ambas as reações. Luísa Campos. Ela apertou sua mão brevemente. E isso deve ser uma pegadinha, certo? Ela olhou em volta como se procurasse câmeras escondidas. Felipe riu. Não, não é. Estou falando sério. Você tem um talento extraordinário. Posso perguntar onde estudou? Luísa guardou o envelope no bolso da calça jeans. Um pouco aqui, um pouco ali. Meu avô foi meu principal professor. Ela hesitou. Mas isso foi há muito tempo. Seu avô deve ser um excelente músico. Uma sombra passou pelo rosto de Luísa. Ele foi. Henrique Campos. Felipe arregalou os olhos. Espere, Henrique Campos? O maestro Henrique Campos? Luísa assentiu, surpresa com o reconhecimento. Isso é... Uau! Meu pai tinha todos os discos dele. A interpretação que ele fez de Villa-Lobos com a Filarmônica de São Paulo é lendária. Era, Luísa corrigiu suavemente. Ele não toca mais. Alzheimer. A palavra pairou entre eles, pesada e definitiva. Felipe absorveu a informação em silêncio. Depois, como se tomasse uma decisão repentina, tirou um cartão do bolso.
Olha, estou trabalhando em um projeto experimental na gravadora. Algo diferente do que normalmente fazemos. Depois de ouvir você tocar, acho que seria perfeita para algumas faixas. Podemos conversar sobre isso? Luísa olhou para o cartão com hesitação. Não sou músico de estúdio, Sr. Mendonça. Felipe, por favor. E é exatamente por isso que estou interessado. O projeto precisa de algo autêntico, não processado. O que você fez aqui hoje à noite, essa emoção genuína, é o que estou procurando. Ele fez uma pausa. E paga bem. Sessões de estúdio. Tem uma remuneração muito melhor do que... Ele gesticulou ao redor. Noites de quarta-feira. Ela segurou o cartão, sentindo o papel texturizado entre os dedos. Vou pensar no assunto. Por favor, pense. Meu número está aí. Ligue quando quiser conversar. Quando Luísa saiu do café alguns minutos depois, o cartão pesava em seu bolso como se fosse feito de pedra. Em outra vida, em outro momento, ela teria pulado de alegria com uma oportunidade como aquela. Agora, tudo o que conseguia pensar era no tempo que tiraria de seus cuidados com o avô, e se o pagamento seria suficiente para o tratamento experimental sobre o qual o neurologista havia falado na última consulta. No apartamento pequeno que dividia com o avô, Luísa encontrou a cuidadora Dona Cecília assistindo televisão em volume baixo. Como ele está hoje? Perguntou pendurando a bolsa. Foi um dia bom, respondeu Dona Cecília com um sorriso gentil. Reconheceu a foto da sua avó e até cantarolou um pouco quando coloquei o rádio. Luísa sentiu uma onda de alívio. Dias bons estavam se tornando mais raros. Obrigada, Dona Cecília. Pode ir descansar agora. Depois que a cuidadora saiu, Luísa foi até o quarto do avô. Henrique Campos, aos 78 anos, era uma versão mais frágil do homem imponente que um dia regera orquestras por toda a América Latina. Sentado em sua poltrona, olhava pela janela para a noite, como se esperasse que algo importante acontecesse. Lá fora. Vô? Luísa chamou suavemente, aproximando-se. Sou eu, Luísa. Ele virou-se lentamente e seus olhos, por um momento, brilharam com reconhecimento. Minha pequena virtuose, disse ele, usando o apelido que lhe deu quando ela tinha apenas 6 anos. Luísa sentiu um nó na garganta. Sim, sou eu. Como foi seu dia? Ensaiei com a orquestra. A primeira violinista está tendo problemas com o terceiro movimento de Brahms. Ele falou com a clareza de quem realmente acreditava ter passado o dia em um ensaio. Luísa sentou-se ao seu lado segurando sua mão. E você a ajudou? Claro. Ele sorriu. Eu sempre ajudo meus músicos. Ela sorriu de volta, entrando no mundo dele, como aprendera a fazer. Claro que sim. Você sempre foi um ótimo maestro. Mais tarde, depois de ajudar o avô a se deitar, Luísa sentou-se à mesa da pequena cozinha e tirou o cartão de Felipe do bolso. Scala Records. Um projeto experimental. Ela pegou o telefone, considerando ligar, mas então olhou para o calendário, na parede, onde anotava os horários dos remédios do avô, as consultas médicas, os dias em que tocava no Café Viena e em outros 2 estabelecimentos. Como encaixaria sessões de estúdio nessa rotina já sobrecarregada? Mas então seus olhos pousaram na gaveta, onde guardava as contas médicas, e ela se lembrou da esperança nos olhos do neurologista ao falar sobre o novo tratamento. Não é uma cura, Luísa, mas pode retardar significativamente a progressão da doença e melhorar a qualidade de vida dele. Com um suspiro, ela pegou o telefone e discou o número no cartão. Felipe Mendonça não era conhecido por sua paciência. Na verdade, ele tinha fama de ser implacavelmente exigente nos estúdios da Scala Records, frequentemente descartando tomadas que outros produtores considerariam perfeitamente adequadas. Tecnicamente correto não é o suficiente. Era uma de suas frases características. Seu ouvido apurado e sua insistência por perfeição o haviam tornado um dos produtores mais bem-sucedidos da indústria, apesar de ter apenas 34 anos. Por isso, a expressão de irritação em seu rosto não surpreendeu ninguém quando ele interrompeu a gravação pela 3ª vez naquela manhã. É impecável tecnicamente, Marcos, disse ele ao violinista principal.
mas está faltando algo. Marcos Ribeiro, um dos músicos de sessão mais requisitados do país, suspirou. Felipe, é a terceira vez que tocamos exatamente o que está na partitura. O que exatamente você está procurando? Felipe passou a mão pelos cabelos escuros, um gesto que todos na sala reconheciam como sinal de frustração. Estou procurando por emoção, vida. Algo que faça alguém sentir algo além de uau, que músico tecnicamente competente. Nesse momento, a porta do estúdio se abriu e a assistente de Felipe, Carolina, entrou. Desculpe interromper, mas Luísa Campos está aqui. Felipe olhou para o relógio. Eram quase 11 da manhã, o horário que haviam combinado ao telefone na noite anterior. Perfeito. Façam uma pausa de 20 minutos, pessoal. Enquanto os músicos colocavam seus instrumentos nos suportes, Felipe saiu para o corredor, onde Luísa esperava. Ela parecia ainda menor sob as luzes brilhantes do estúdio, segurando seu estojo de violino como um escudo. Você veio, disse, ele com um sorriso genuíno. Disse que viria. Ela respondeu olhando ao redor com uma mistura de admiração e apreensão. Este lugar é impressionante. Venha, deixe-me mostrar onde estaremos trabalhando. Ele a guiou pelo corredor até o estúdio B, uma sala de gravação menor, mas igualmente equipada com tecnologia de ponta. Aqui é onde estou desenvolvendo o projeto experimental. É mais íntimo. Luísa assentiu, absorvendo o ambiente. No centro da sala havia um conjunto de microfones cuidadosamente posicionados, cercados por painéis acústicos. Nas paredes, fotos de artistas célebres que haviam gravado ali ao longo dos anos. Então, Felipe começou sentando-se em um dos bancos altos. Falei um pouco sobre o projeto por telefone, mas deixe-me explicar melhor. A gravadora quer lançar uma série de EPs que combinem música clássica com elementos contemporâneos. Não é crossover no sentido tradicional. Não estamos falando de versões pop de Vivaldi. É algo mais atmosférico. Texturas musicais que possam atrair um público jovem para a música instrumental. Luísa franziu o senho. E onde eu me encaixo nisso? Quando ouvi você tocar ontem à noite, percebi que tem exatamente o que estamos procurando. Um som que é tecnicamente sólido, mas principalmente emocional. Autêntico. Ele fez uma pausa. Estamos gravando com uma pequena orquestra no estúdio A, mas preciso de performance solo para contrastar com as partes orquestrais. Algo mais cru, mais pessoal. Não tenho experiência com estúdio, Luísa disse, uma ponta de nervosismo em sua voz. Isso é o de menos. Na verdade, prefiro trabalhar com alguém que não esteja condicionado às dinâmicas de estúdio. Ele sorriu. E, como mencionei, o pagamento é bom. R$500 por sessão. E planejamos fazer pelo menos 6 sessões iniciais. Luísa sentiu uma onda de alívio. R$3.000 seria um bom complemento para ajudar com os custos do tratamento do avô. E quando começamos? Que tal agora? Felipe perguntou. Tenho uma peça que gostaria que você experimentasse. Antes que ela pudesse responder, a porta do estúdio se abriu e um grupo de músicos entrou. Felipe os apresentou como parte da equipe do estúdio A que viera assistir. Esta é Luísa Campos, disse ele aos músicos. Ela vai colaborar conosco no projeto. Luísa notou os olhares avaliadores. Marcos Ribeiro, o violinista que havia estado gravando anteriormente, olhou para seu estojo de violino simples e depois para ela, com uma expressão que mesclava curiosidade e ceticismo. Campos? Perguntou uma violoncelista de meia idade. Alguma relação com Henrique Campos? Meu avô, Luísa respondeu simplesmente. Um murmúrio de reconhecimento percorreu o grupo. O ceticismo nos olhos de alguns se transformou em interesse. Onde você estudou? Perguntou Marcos diretamente. Principalmente com meu avô, Luísa respondeu, sentindo-se repentinamente inadequada. Fiz alguns anos no Conservatório Municipal, mas não completei. Marcos trocou olhares com outros músicos. Não era preciso palavras para entender o que estavam pensando. Uma amadora, por mais talentosa que fosse, não pertencia a uma produção daquele nível. Felipe, percebendo o desconforto, interveio. Vamos começar? Luísa, você se importaria de tocar algo para nós? Talvez aquele Piazzolla que ouvi ontem? Com mãos ligeiramente trêmulas, Luísa abriu seu estojo e tirou o violino. Era um instrumento bom,
mas não excepcional. Nada comparável aos violinos profissionais que os músicos de estúdio utilizavam. Ela o afinou rapidamente, consciente dos olhares sobre ela. Quando começou a tocar Oblivion, fechou os olhos, como sempre fazia. Por um momento, esqueceu-se do estúdio de gravação, dos músicos profissionais observando, do produtor musical famoso que depositara algum tipo de expectativa nela. Havia apenas ela e a música, a mesma conexão que estabelecera desde criança, quando o avô colocava o pequeno violino em suas mãos. Ao terminar, abriu os olhos e encontrou o estúdio em silêncio. Felipe olhava para ela com um sorriso que parecia dizer: "Foi isso que eu quis dizer." A violoncelista mais velha tinha os olhos marejados, e Marcos, o violinista cético, a observava com uma expressão de respeito relutante. "É assim que esse trecho deveria soar", disse Felipe, quebrando o silêncio e dirigindo-se aos músicos do estúdio A. "É essa a emoção que estamos procurando no projeto." Luísa sentiu o rosto esquentar com o elogio, mas também com a percepção de que havia acabado de ser usada como exemplo para músicos profissionais, algo que a deixou simultaneamente orgulhosa e desconfortável. O restante do dia passou em um borrão de atividade. Felipe mostrou a Luísa a peça que queria que ela gravasse. Uma composição original que misturava elementos de música de câmara tradicional com texturas mais contemporâneas. Eles trabalharam por horas, Felipe, orientando-a sobre as nuances da gravação em estúdio, como se posicionar em relação aos microfones, como lidar com os fones de ouvido. No final da tarde, quando já haviam capturado várias tomadas, Felipe reproduziu o que haviam gravado. Luísa ouviu sua própria interpretação, amplificada e clara como nunca antes. "O que acha?" perguntou Felipe, observando sua reação. "É estranho", ela respondeu honestamente. "Parece comigo, mas ao mesmo tempo não parece." Ele sorriu. "É o efeito do estúdio. Torna tudo mais exposto." "Mas é incrível, Luísa, exatamente o que eu estava procurando." Quando Luísa saiu do estúdio naquela noite, sentia-se exausta, mas estranhamente energizada. Por algumas horas, havia sido apenas uma musicista novamente, não uma cuidadora, não uma pessoa constantemente preocupada com contas médicas e horários de medicação. Apenas ela e seu violino, fazendo o que mais amava. Em casa, encontrou o avô tendo um dos seus momentos de clareza, como Dona Cecília os chamava. Ele estava sentado em sua poltrona, ouvindo um dos seus próprios discos, a gravação de Dulce Villa-Lobos que Felipe mencionara. "Como foi seu dia, pequena virtuose?" perguntou ele quando ela entrou. Luísa sentou-se ao seu lado, segurando sua mão enrugada. "Foi diferente. Toquei em um estúdio de gravação hoje." Os olhos dele brilharam. "Isso é maravilhoso. Você sempre pertenceu aos palcos, não a cafés vazios." Ela engoliu em seco, surpresa por ele se lembrar de onde ela normalmente tocava. "Foi só uma sessão experimental. Não existe só quando se trata de música", ele disse com uma clareza que raramente demonstrava nos últimos meses. "Cada nota que você toca é uma extensão da sua alma. Nunca se esqueça disso." Luísa assentiu, sentindo lágrimas se formarem. Momentos como esse haviam se tornado raros e preciosos. Vislumbres do homem que seu avô fora, do mentor que a guiara por toda a vida. "Vou tocar para você", ela disse pegando o violino. E ali, na pequena sala de estar do apartamento, tocou a mesma peça que havia gravado no estúdio naquele dia. Mas desta vez, tocou para a única pessoa que sempre acreditara nela incondicionalmente. Nas semanas seguintes, a vida de Luísa adquiriu um novo ritmo. As sessões de gravação com Felipe tornaram-se parte de sua rotina, encaixadas entre suas apresentações nos cafés e seus cuidados com o avô. Com o dinheiro da primeira sessão, ela pôde iniciar o tratamento experimental para Henrique, e os pequenos sinais de melhora em sua condição deram a ela um novo ânimo. No estúdio, a dinâmica entre Luísa e os músicos profissionais evoluiu, gradualmente. O respeito relutante inicial transformou-se em uma curiosidade genuína sobre sua abordagem intuitiva à música. Marcos, o violinista principal, que inicialmente a vira com ceticismo,
começou a pedir sua opinião sobre interpretações específicas. Tem algo na maneira como você toca, disse ele durante um intervalo enquanto afinava seu violino Stradivarius. É como se você não estivesse pensando nas notas, mas apenas sentindo-as. Luísa sorriu. Meu avô sempre dizia que técnica sem emoção é como um corpo sem alma. Você pode admirar a perfeição, mas não vai se conectar com ela. Marcos assentiu pensativamente. Sabe, eu passei tantos anos nas melhores escolas de música, buscando a precisão absoluta, que às vezes me pergunto se não perdi algo no caminho. O projeto, que Felipe inicialmente descrevera como experimental, começou a tomar forma. As gravações combinavam a precisão orquestral do grupo principal com as interpretações emocionais de Luísa, criando uma textura musical que não era nem puramente clássica nem contemporânea, mas algo único e cativante. A relação entre Luísa e Felipe também evoluiu. O que começara como uma apreciação profissional transformou-se em uma conexão mais pessoal. Eles frequentemente ficavam no estúdio depois que todos já haviam partido, conversando sobre música, vida e as complexas intersecções entre ambas. Meu pai era um grande admirador do seu avô, sabia? Felipe comentou uma noite enquanto escutavam as mixagens preliminares. Ele tinha todos os seus discos. Cresci ouvindo aquelas interpretações. Seu pai também era músico? Luísa perguntou, percebendo que, apesar das muitas conversas, sabia pouco sobre a história pessoal de Felipe. Não profissionalmente. Ele era médico, mas tocava piano com um talento considerável. Felipe sorriu, perdido em memórias. Ele queria que eu seguisse seus passos. Na medicina, não na música. Ficou desapontado quando escolhi produção musical. E vocês se reconciliaram, eventualmente. Quando meu primeiro álbum produzido ganhou um Grammy Latino, ele finalmente admitiu que talvez eu tivesse feito a escolha certa. Ele fez uma pausa. Mas acho que nunca realmente aproveitei a música como ele aproveitava, como um amante, não como um profissional. Até recentemente. O que mudou? Luísa perguntou, embora suspeitasse da resposta. Felipe a olhou diretamente. Ouvi uma violinista em um café vazio tocar com mais alma do que muitos virtuosos com quem trabalhei. O comentário pairou entre eles, carregado de significados não ditos. Luísa desviou o olhar, repentinamente consciente da proximidade entre eles. Na semana seguinte, Felipe surpreendeu a todos ao trazer Henrique Campos ao estúdio. Com a ajuda de Dona Cecília, ele havia organizado o transporte e garantido que o idoso estivesse em suas melhores condições para a visita. Achei que ele gostaria de ver onde você está gravando, explicou Felipe a uma Luísa emocionada. E, francamente, todos aqui ficaríamos honrados com a presença dele. Foi um dia extraordinário. Henrique, que muitas vezes parecia perdido em seu próprio mundo, mostrou-se surpreendentemente presente no ambiente do estúdio. Quando os músicos tocaram para ele, ouviu com atenção, ocasionalmente movendo as mãos como se estivesse regendo. Mais expressão no segundo movimento, disse ele a Marcos durante um momento de lucidez impressionante. Deixe a música respirar. Marcos, longe de se ofender com a crítica vinda de um idoso com Alzheimer, absorveu o conselho com reverência. É uma honra receber orientação do maestro Campos, disse sinceramente. Quando chegou a vez de Luísa tocar, Henrique observou com olhos marejados. Minha pequena virtuose, murmurou ele, mais para si mesmo do que para os outros. Depois da sessão, enquanto Dona Cecília ajudava Henrique a se preparar para voltar para casa, Felipe aproximou-se de Luísa. Sei que deve ter sido complicado trazê-lo hoje, mas queria que ele visse o trabalho incrível que você está fazendo. Obrigada, Luísa, respondeu com a voz embargada. Isso significa mais do que você imagina. Tenho outra surpresa, Felipe continuou. O diretor da gravadora ouviu as primeiras mixagens do projeto e está impressionado. Ele quer transformar isso em um álbum completo, não apenas um EP experimental. Luísa arregalou os olhos. Um álbum inteiro? Sim, com você como solista. Principal. Ele sorriu.
Isso significa um contrato maior, mais sessões e muito mais visibilidade para o seu trabalho. A alegria inicial de Luísa foi rapidamente seguida por apreensão. Felipe, eu não sei se posso me comprometer com algo tão grande. Meu avô precisa de mim, e eu ainda tenho os cafés onde toco regularmente e... Podemos trabalhar em torno da sua agenda, Felipe assegurou. E o pagamento seria substancialmente maior, o que poderia ajudar com os cuidados do seu avô. Luísa hesitou. A oportunidade era tentadora, não apenas pelo dinheiro, mas pela chance de realmente fazer algo significativo com sua música. Por outro lado, ela temia perder a autenticidade que Felipe tanto valorizava ao se aprofundar no mundo comercial da música. Deixe-me pensar sobre isso, disse finalmente. Naquela noite, após colocar o avô para dormir, Luísa sentou-se ao piano, antigo que ocupava um canto da sala. Era o instrumento em que Henrique costumava compor, décadas atrás. Raramente usado agora, permanecia como uma relíquia de tempos mais musicais no apartamento. Com dedos hesitantes, ela começou a tocar uma melodia que havia surgido em sua mente durante os últimos dias, algo inspirado pelas histórias fragmentadas que seu avô contava sobre sua juventude como músico, pelas antigas gravações que ouviam juntos e pelas novas experiências no estúdio. Era uma composição simples, mas carregada de emoção, um tributo ao legado musical de seu avô e uma expressão de sua própria jornada. Enquanto tocava, as palavras dele ecoavam em sua mente. Cada nota que você toca é uma extensão da sua alma. Foi nesse momento que Luísa percebeu que não poderia recusar a oportunidade que Felipe oferecia. Não era apenas por questões financeiras, mas porque a música sempre havia sido seu refúgio, sua forma de conectar-se com o mundo, e agora ela tinha a chance de compartilhar isso em uma escala maior. No dia seguinte, ela chegou ao estúdio mais cedo do que o habitual. Felipe já estava lá, trabalhando em algumas mixagens. Eu aceito, disse ela simplesmente quando ele ergueu os olhos. Felipe sorriu, mas então notou a partitura que ela segurava. O que é isso? Algo em que tenho trabalhado. É para meu avô. Ela estendeu as páginas. Gostaria que fizesse parte do álbum. Felipe examinou a partitura com atenção, ocasionalmente cantarolando trechos. Isso é lindo, Luísa. Não sabia que você compunha. Nem eu. Ela admitiu com um pequeno sorriso. Acho que você revelou mais em mim do que apenas uma violinista. De café. O olhar que trocaram foi carregado de um entendimento mútuo que ia além da música. Era o reconhecimento de que, enquanto trabalhavam juntos, ambos haviam sido transformados de maneiras que nenhum deles poderia ter previsto. O álbum, intitulado Memórias de Outono, foi gravado durante os 3 meses seguintes. O processo foi intenso, com Luísa equilibrando suas responsabilidades no estúdio com seus cuidados para o avô, cujo estado de saúde oscilava entre períodos de lucidez surpreendente e episódios de confusão profunda. À medida que o projeto avançava, a composição de Luísa, que ela intitulara Lembranças do Maestro, tornou-se o ponto central do álbum. Felipe expandiu a peça original, adicionando arranjos orquestrais que complementavam a simplicidade emotiva da melodia, sem nunca ofuscá-la. A dinâmica entre Luísa e os músicos de estúdio evoluiu para uma colaboração genuína. Marcos, que inicialmente a vira como uma amadora, tornou-se um de seus mais fervorosos defensores, frequentemente incorporando elementos de sua abordagem mais intuitiva em suas próprias interpretações. Você nos lembrou de algo importante, disse ele durante uma pausa nas gravações. Que antes de sermos técnicos, somos contadores de histórias. Paralelamente à evolução musical, a relação entre Luísa e Felipe aprofundou-se. Pequenos momentos compartilhados, jantas tardias após sessões de gravação, conversas sobre suas esperanças e medos, visitas a Henrique nos dias em que ele estava mais lúcido, criaram uma intimidade que nenhum dos dois havia planejado, mas que ambos passaram a valorizar profundamente. Foi durante uma dessas visitas a Henrique que um momento particularmente significativo ocorreu. O idoso estava tendo um dia excepcionalmente bom, reconhecendo não apenas Luísa,
mas também Felipe, a quem passara a chamar de o jovem produtor. Vocês dois têm algo especial juntos, disse Henrique, com aquela claridade ocasional que surpreendia a todos. Não apenas na música. Luísa sentiu o rosto esquentar, enquanto Felipe sorriu com uma mistura de embaraço e afeto. Seu avô é bastante perceptivo, comentou Felipe mais tarde, enquanto caminhavam pelo parque próximo ao apartamento de Luísa. Ele sempre foi, ela respondeu, olhando para o horizonte. Mesmo agora com a doença, às vezes ele vê coisas que outros não conseguem ver. Felipe parou de caminhar e virou-se para encará-la. A luz dourada do final de tarde iluminava seus traços de um modo que fez o coração de Luísa acelerar. Luísa, não sei exatamente como isso aconteceu, mas nesses últimos meses... Ele hesitou, procurando as palavras certas. Você não transformou apenas o projeto, transformou algo em mim. Fazia anos que eu não sentia verdadeira paixão pela música. Estava apenas produzindo hits, seguindo fórmulas. Você me lembrou por que comecei nesse caminho. Ela sentiu o peso daquelas palavras, a vulnerabilidade por trás delas. Você também mudou algo em mim, Felipe. Me fez acreditar novamente que posso ser mais do que uma violinista de café. Quando ele se inclinou para beijá-la, foi como se uma melodia muito esperada finalmente encontrasse sua resolução natural. As mãos dele seguraram seu rosto com a mesma delicadeza com que ela segurava seu violino. E quando se separaram, ambos sorriam como se tivessem descoberto uma nova nota musical, uma que só eles podiam ouvir. Na semana seguinte, quando as gravações finais do álbum estavam sendo concluídas, houve uma mudança sutil, mas perceptível, na dinâmica entre eles no estúdio. Olhares compartilhados, sorrisos discretos, mãos que se encontravam casualmente durante ajustes de equipamento. Os músicos notaram, é claro, mas mantiveram uma discrição respeitosa. Foi Marcos quem finalmente comentou, enquanto ele e Luísa afinavam seus instrumentos antes de uma sessão. Vocês formam um belo par, sabia? Não apenas musicalmente. Luísa corou, mas não negou. É tudo muito novo. Os melhores duetos geralmente são, ele respondeu com um sorriso gentil. À medida que o álbum se aproximava da conclusão, Felipe enfrentou uma pressão crescente do diretor da gravadora. Richard Monteiro, conhecido por seu pragmatismo comercial implacável, havia inicialmente apoiado o projeto experimental, mas agora, à medida que o investimento crescia, começava a demonstrar preocupações com a viabilidade comercial. Isso é lindo, Felipe, disse ele após ouvir uma prévia do álbum, mas é muito nichado. Precisamos de pelo menos uma faixa que possa tocar nas rádios. Felipe defendeu a integridade artística do projeto, mas Richard permaneceu inflexível. Precisamos de algo mais acessível. Talvez um vocal em algumas faixas, uma colaboração com algum artista pop. A sugestão era exatamente o tipo de compromisso que Felipe temia desde o início. Ele sabia que o valor do projeto estava precisamente em sua autenticidade, na emoção crua que Luísa trazia para cada nota. Adicionar elementos comerciais apenas para agradar as rádios diluiria tudo o que tornava o álbum especial. Quando Felipe compartilhou a preocupação com Luísa, esperava encontrar a mesma resistência que sentia. Em vez disso, ela o surpreendeu. Talvez possamos encontrar um meio termo, sugeriu, algo que preserve a essência do que criamos, mas que também possa alcançar um público mais amplo. Felipe a encarou surpreso. Você está realmente considerando comprometer o projeto? Não vejo como um compromisso, ela respondeu pensativamente. Vejo como uma ponte. A música clássica sempre foi sobre comunicação, sobre tocar os corações das pessoas. Se pudermos fazer isso alcançando mais pessoas, não estaríamos honrando o propósito original da música? Era uma perspectiva que Felipe não havia considerado. Não por falta de compreensão, mas porque anos na indústria musical o haviam tornado cínico em relação a qualquer sugestão vinda de executivos. Luísa, com sua visão clara e não corrompida, oferecia uma abordagem diferente.
Nos dias seguintes, eles trabalharam em uma nova faixa que poderia servir como uma possível ponte para o público mainstream sem comprometer a integridade do projeto. Baseada na composição original de Luísa para o avô, a peça incorporava elementos sutis de música eletrônica e uma estrutura mais acessível, enquanto mantinha a honestidade emocional que definia o álbum. Quando apresentaram a faixa a Richard, sua reação foi imediata e entusiástica. "Isso", ele disse batendo na mesa, "é exatamente o que precisávamos. Mantém a identidade do projeto, mas tem potencial comercial real." Felipe sentia-se dividido, aliviado que a essência do álbum permaneceria intacta, mas ainda apreensivo, com qualquer concessão ao comercialismo. Foi Luísa quem o tranquilizou. "Às vezes, Felipe, a música mais profunda é aquela que pode ser entendida por todos. Meu avô costumava dizer que as maiores obras são aquelas que falam tanto para o expert quanto para o leigo." No dia em que terminaram as últimas mixagens, Felipe organizou uma pequena celebração no estúdio. Champanhe foi aberto, brindes foram feitos ao sucesso do projeto e à colaboração que havia transformado a todos os envolvidos. Em um momento de quietude, enquanto os outros conversavam animadamente sobre os planos de lançamento, Felipe levou Luísa até uma sala adjacente, longe do barulho. "Tenho uma proposta para você", disse ele, com uma seriedade que contrastava com a atmosfera festiva. "A gravadora está organizando um concerto beneficente no Teatro Municipal no próximo mês. Será um evento para arrecadar fundos para pesquisas sobre Alzheimer." Os olhos de Luísa se arregalaram. "Isso é incrível. Quero que sua composição, Lembranças do Maestro, seja a peça principal." Ele fez uma pausa significativa. "Gostaria que seu avô estivesse lá." "Felipe, não sei se ele estaria em condições. Já consultei o médico dele. Com os cuidados adequados é possível. E pensei que talvez ele pudesse conduzir a orquestra para essa peça específica." Luísa sentiu as lágrimas se formando antes mesmo que pudesse processar completamente o que Felipe estava propondo. A ideia de ver seu avô, mesmo que por um breve momento, fazendo o que ele mais amava, conduzindo uma orquestra, sentindo a música fluir através dele, era quase impossível de imaginar. "Você acha que ele conseguiria?" perguntou com a voz embargada. "Não podemos saber com certeza", Felipe respondeu honestamente. "Mas nos dias em que ele está mais lúcido, há momentos em que a música parece trazê-lo de volta. E mesmo que ele apenas fique no palco enquanto você toca, Luísa, seria uma homenagem ao legado dele e uma maneira de mostrar ao mundo a origem da sua música." Ela não conseguiu responder com palavras. Em vez disso, abraçou Felipe com força, seu corpo pequeno tremendo com a emoção contida. Ele a segurou firmemente, sentindo naquele abraço o peso de tudo o que haviam compartilhado nos últimos meses: a música, as dificuldades, a descoberta um do outro. Nas semanas que se seguiram, enquanto os preparativos para o concerto e o lançamento do álbum prosseguiam, Luísa trabalhou em estreita colaboração com o médico de Henrique para garantir que ele estivesse nas melhores condições possíveis para o evento. O novo tratamento havia mostrado resultados promissores, com períodos de lucidez mais frequentes e prolongados. Em uma dessas tardes lúcidas, Luísa tocou para ele a versão finalizada de Lembranças do Maestro, explicando como ela havia se transformado na peça central do álbum. "É a sua história, vô", disse ela gentilmente. "Todas as histórias que você me contou sobre sua vida na música, todas as lições que me ensinou." Henrique ouviu com lágrimas nos olhos. Quando a música terminou, ele permaneceu em silêncio por um longo momento antes de falar. "Você fez algo extraordinário, pequena virtuose. Não apenas preservou minhas memórias, mas as transformou em algo novo e seu." Luísa segurou suas mãos trêmulas. "E no concerto beneficente você vai estar lá comigo, no palco." Os olhos dele brilharam com uma mistura de incredulidade e esperança. "No palco? Conduzindo?" "Sim, vô. Se você se sentir capaz, vai conduzir a orquestra para minha composição." O sorriso que iluminou o rosto enrugado de Henrique foi como um raio de sol após um longo inverno. "Então temos trabalho a fazer."
ele disse, endireitando-se na poltrona. Precisamos ensaiar. E assim, nos dias que se seguiram, uma rotina extraordinária se estabeleceu. Henrique, encontrando uma reserva de força e clareza mental que surpreendeu até seus médicos, dedicou-se a preparar-se para o concerto. Com a ajuda de Felipe, que trazia gravações dos ensaios da orquestra, o idoso passava horas estudando a partitura, movendo as mãos como havia feito por décadas à frente das maiores orquestras. Havia retrocessos, é claro. Dias em que a névoa da doença se tornava tão densa que Henrique mal reconhecia Luísa, quanto mais lembrava-se do concerto iminente. Nesses momentos, ela se perguntava se não estava sendo egoísta, impondo esse esforço a um homem frágil apenas pelo simbolismo do momento. Foi durante um desses dias difíceis que Felipe provou, mais uma vez, a profundidade de sua compreensão. Encontrando Luísa em lágrimas após um episódio particularmente confuso de Henrique, ele sentou-se ao seu lado em silêncio, apenas segurando sua mão. E se estamos pedindo demais dele? Ela perguntou finalmente. E se isso for apenas um sonho? Egoísta meu? Felipe considerou a pergunta com seriedade. Luísa, nos dias em que seu avô está lúcido, você já viu como ele se transforma quando fala do concerto? Aquela luz nos olhos dele, não é apenas você que quer isso, é ele também. Mesmo que seja apenas por um breve momento, dar a ele a chance de estar novamente diante de uma orquestra. Ele fez uma pausa. Mas no final só você pode decidir o que é melhor para ele. Luísa refletiu sobre as palavras de Felipe. Era verdade que nos dias bons, Henrique demonstrava um entusiasmo e um propósito que não via há anos. O concerto havia se tornado um farol para ele, algo pelo que viver além da neblina da doença. Vamos continuar, ela decidiu finalmente. Mas com um plano B. Se ele não estiver bem no dia, não forçaremos nada. Felipe assentiu, segurando seu rosto com gentileza. Está decidido então. E independente do que aconteça, será uma noite para celebrar a música dele e a sua. O Teatro Municipal estava lotado na noite do concerto beneficente. No camarim, Luísa ajustava nervosamente seu vestido longo verde esmeralda. Uma peça muito mais elegante do que qualquer coisa que já houvesse usado nas suas apresentações em cafés. Seu violino repousava em seu estojo aberto, um companheiro silencioso que a aguardava para o momento mais importante de sua carreira até então. Felipe entrou após uma breve batida na porta. Vestido em um terno bem cortado, parecia simultaneamente o respeitado produtor musical e o homem que havia se apaixonado por uma violinista desconhecida em um café quase vazio. Como você está? Perguntou ele, aproximando-se. Nervosa, ela admitiu. Como está meu avô? Surpreendentemente bem. O médico está com ele e Dona Cecília também. Ele reconheceu vários músicos da orquestra e até fez alguns comentários sobre a acústica do teatro. Luísa sentiu uma onda de alívio. Então ele está tendo um dia bom. Muito bom, Felipe confirmou, segurando suas mãos. Ele vai conseguir, Luísa. A primeira parte do concerto transcorreu como planejado. A orquestra, conduzida por um maestro convidado, apresentou várias peças do álbum Memórias de Outono, com Luísa como solista. Embora ainda sentisse o nervosismo vibrando dentro de si, uma vez que começou a tocar, a música a transportou para aquele lugar familiar de conexão profunda e honesta. Nos bastidores, Henrique aguardava seu momento, sentado em uma cadeira confortável, observando a performance da neta através de um monitor. Vestido com um terno clássico que Felipe havia providenciado e com o cabelo branco penteado para trás, ele parecia uma versão mais frágil, mas ainda digna, do maestro respeitado que, um dia fora. Finalmente, chegou o momento da peça final, Lembranças do Maestro. Felipe subiu ao palco para introduzi-la. Nossa última peça desta noite tem um significado muito especial, disse ele ao público atento. Foi composta por Luísa Campos como uma homenagem a seu avô, o lendário maestro Henrique Campos. É uma obra que fala sobre memória, música e os laços que nos conectam mesmo quando a mente começa a falhar. Houve uma onda de murmúrios no auditório. Muitos reconheciam o nome de Henrique Campos
e sabiam da sua batalha contra o Alzheimer. Esta noite, Felipe continuou, temos a extraordinária honra de receber o próprio Maestro Campos para conduzir esta peça final. Um silêncio reverente tomou conta do teatro quando Henrique foi guiado até o palco, apoiando-se levemente em uma bengala. Luísa, já posicionada como solista, observou o avô com uma mistura de orgulho, amor e apreensão. Por um momento terrível, ele pareceu confuso sob as luzes brilhantes, olhando incertamente para a orquestra à sua frente. Luísa sentiu seu coração apertar. Talvez tivesse sido um erro, afinal. Mas então algo extraordinário aconteceu. Um dos violoncelistas, um homem mais velho que havia tocado sob a batuta de Henrique décadas antes, inclinou-se e disse, alto o suficiente para que o maestro ouvisse. Estamos prontos para começar quando o senhor estiver, Maestro Campos. Foi como se um interruptor tivesse sido acionado. Henrique endireitou-se, seu olhar clareou e, com um movimento tão familiar quanto respirar, ergueu as mãos. A orquestra se preparou e, ao seu comando, as primeiras notas de lembranças do maestro preencheram o teatro. Luísa começou a tocar sua parte, seus olhos fixos no avô. Durante esses minutos preciosos, ele estava completamente presente, conduzindo com a mesma autoridade e sensibilidade que o haviam tornado famoso. Suas mãos, embora menos firmes do que no passado, ainda transmitiam com clareza cada nuance da composição. A peça, em sua versão completa, era uma jornada emocional pelas memórias fragmentadas de uma vida dedicada à música. Começava com notas hesitantes e isoladas, como as memórias dispersas de alguém com Alzheimer, que gradualmente se uniam em temas mais coesos e emocionalmente poderosos, culminando em um finale que mesclava elementos de todas as fases anteriores em uma celebração triunfante da resiliência da memória musical. Enquanto tocava, Luísa sentiu lágrimas escorrerem por seu rosto. Viu o mesmo acontecer com vários músicos da orquestra. Na plateia, pessoas se moviam para a beirada de seus assentos, capturadas pela incrível energia que emanava do palco. Felipe, observando dos bastidores, sentia seu próprio coração transbordando, com uma mistura de emoções que nenhuma palavra poderia adequadamente descrever. Quando a peça terminou com uma nota sustentada, que lentamente se desvaneceu no silêncio, houve um momento de absoluta quietude antes que o teatro explodisse em aplausos. A plateia inteira estava de pé. Henrique, inicialmente surpreso com a reação, fez uma reverência trêmula antes de se virar para Luísa, estendendo a mão para que ela se juntasse a ele. Juntos, avô e neta, maestro e violinista, aceitaram os aplausos, suas mãos firmemente entrelaçadas. Foi um momento de triunfo não apenas sobre as limitações da idade e da doença, mas uma celebração do poder transcendente da música e do amor. Mais tarde, após o concerto, uma pequena recepção foi realizada para os músicos e convidados especiais. Henrique, embora visivelmente cansado, mantinha um sorriso sereno enquanto recebia cumprimentos de antigos colegas e admiradores. Felipe encontrou Luísa em um momento de quietude, longe do burburinho da celebração. Ela observava o avô de longe, com uma expressão de pura gratidão. Você deu a ele um presente inestimável hoje, disse Felipe, colocando-se ao seu lado. Nós demos, Luísa corrigiu, voltando-se para ele. Nada disso teria sido possível sem você, Felipe. Ele sorriu, pegando suas mãos nas dele. Sabe, quando ouvi você tocar naquele café pela primeira vez, pensei que havia encontrado uma musicista extraordinária para o meu projeto. Não imaginei que encontraria alguém que mudaria completamente minha visão da música, da vida. Ele fez uma pausa. E do amor. Luísa sentiu seu coração acelerar. E eu pensei que havia encontrado uma oportunidade de ganhar dinheiro para ajudar meu avô. Não esperava encontrar alguém que me ajudaria a redescobrir quem eu realmente sou. Felipe inclinou-se e a beijou suavemente, um gesto que parecia tanto uma promessa quanto uma celebração. Naquele momento, do outro lado da sala, Henrique os observava com um sorriso. Mesmo em sua mente fragmentada pela doença, ele reconhecia o que estava testemunhando.
o início de uma nova melodia, uma que continuaria muito depois que a sua própria música tivesse silenciado. E no fim não era isso que todos desejavam? Que a música e o amor continuassem passando de uma geração para a próxima, transformando-se, evoluindo, mas sempre mantendo aquela essência que toca a alma humana. Luísa e Felipe voltaram para perto dele, um de cada lado, ajudando-o a levantar-se quando finalmente era hora de ir embora. Foi uma bela noite, disse Henrique com a voz fraca, mas feliz. Minha pequena virtuose encontrou sua própria orquestra para conduzir. Luísa beijou sua face enrugada. E sempre terei o melhor maestro para me guiar. Enquanto deixavam o teatro, o velho maestro, a violinista e o produtor formavam uma imagem que capturava perfeitamente a essência da jornada que haviam compartilhado. 3 pessoas diferentes, de gerações diferentes, unidas pelo poder transformador da música e do amor genuíno. E nas ruas de fora, enquanto seguiam para casa, a melodia de lembranças do maestro continuava a ecoar, não apenas nos ouvidos daqueles que a haviam escutado no teatro, mas nos corações de Luísa e Felipe, uma promessa do que estava por vir. O álbum intitulado Memórias de Outono foi gravado durante os 3 meses seguintes. O processo foi intenso, com Luísa equilibrando suas responsabilidades no estúdio com seus cuidados para o avô, cujo estado de saúde oscilava entre períodos de lucidez surpreendente e episódios de confusão profunda. À medida que o projeto avançava, a composição de Luísa, que ela intitulara Lembranças do Maestro, tornou-se o ponto central do álbum. Felipe expandiu a peça original, adicionando arranjos orquestrais que complementavam a simplicidade emotiva da melodia sem nunca ofuscá-la. A dinâmica entre Luísa e os músicos de estúdio evoluiu para uma colaboração genuína. Marcos, que inicialmente a vira como uma amadora, tornou-se um de seus mais fervorosos defensores, frequentemente incorporando elementos de sua abordagem mais intuitiva em suas próprias interpretações. Você nos lembrou de algo importante, disse ele durante uma pausa nas gravações, que antes de sermos técnicos, somos contadores de histórias. Paralelamente à evolução musical, a relação entre Luísa e Felipe aprofundou-se. Pequenos momentos compartilhados, jantas tardias após sessões de gravação, conversas sobre suas esperanças e medos, visitas a Henrique nos dias em que ele estava mais lúcido, criaram uma intimidade que nenhum dos dois havia planejado, mas que ambos passaram a valorizar profundamente. Foi durante uma dessas visitas a Henrique que um momento particularmente significativo ocorreu. O idoso estava tendo um dia excepcionalmente bom, reconhecendo não apenas Luísa, mas também Felipe, a quem passou a chamar de o jovem produtor. Vocês dois têm algo especial juntos, disse Henrique, com aquela claridade ocasional que surpreendia a todos. Não apenas na música. Luísa sentiu o rosto esquentar enquanto Felipe sorriu com uma mistura de embaraço e afeto. Seu avô é bastante perceptivo, comentou Felipe mais tarde, enquanto caminhavam pelo parque próximo ao apartamento de Luísa. Ele sempre foi, ela respondeu olhando para o horizonte. Mesmo agora com a doença, às vezes ele vê coisas que outros não conseguem ver. Felipe pegou a mão de Luísa entre as suas, o toque gentil como a mais delicada das notas. Talvez seu avô tenha visto o que estava acontecendo entre nós, antes mesmo que pudéssemos admitir. Seus olhos encontraram os dela com uma intensidade que fez o coração de Luísa saltar uma batida, como um compasso inesperado em uma partitura familiar. Como 2 instrumentos que foram feitos para tocar juntos, criando uma harmonia que nenhum deles poderia alcançar sozinho. Inclinando-se para mais perto, ele selou aquela confissão com um beijo que continha a promessa de 1000 melodias ainda, não escritas. Anos depois, quando Lembranças do Maestro já havia se tornado um clássico moderno, Luísa e Felipe ainda relembravam aquele momento como o verdadeiro início de sua sinfonia conjunta. Sentados na varanda de sua casa, onde o estúdio caseiro ocupava um cômodo e o velho violino do avô repousava em um lugar de honra, eles observavam o pôr do sol tingir o céu
com as mesmas cores vibrantes que coloriam sua música. As mãos, entrelaçadas, como notas que se complementam perfeitamente, eram o testemunho silencioso de que o maestro Henrique estava certo quando disse que eles tinham algo especial juntos. Uma composição de amor que, mesmo em seus momentos mais suaves, nunca perdia sua essência fundamental de beleza e verdade. Suas interações são muito importantes. Quanto mais você comenta e compartilha, mais conseguimos trazer histórias que tocam o coração. Escreva seu nome nos comentários e podemos incluí-lo em uma de nossas histórias com uma saudação especial para você.